Olá, bom dia, bom dia! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham assistido o devocional de ontem. Foi uma palavra maravilhosa e hoje não será diferente. O Senhor tem algo para mim e para você. Ele nos pergunta hoje: você crê realmente? Vamos ao tema? Não! Antes de irmos ao tema, quero fazer aquele pedido para você. Deixar o seu like, para você comentar, compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito. Fazendo assim, o YouTube entende que esse é um conteúdo importante, ele vai estar enviando para mais pessoas. Vamos ao tema? Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2,14. Em 1859, Jean-François Gravelet, famoso acrobata francês da corda bamba, mais conhecido como Blondin, atravessou as cataratas do Niagara sobre uma corda de 330 metros de extensão, suspensa a 48 metros de altura sobre as enormes e perigosas cachoeiras. Ele fez a travessia sob a corda de várias maneiras, carregando um carrinho de mão, sentando-se no meio do caminho para fritar e comer um omelete, dentro de um saco, de olhos vendados e com pernas de pau. Aos milhares, o público saía de toda parte para assistir aquelas proezas de tirar o fôlego. Depois dessas apresentações, a multidão aplaudia e gritava: Blondin, Blondin, Blondin! Certa ocasião, depois de terminar uma de suas famosas travessias, ele perguntou: vocês acreditam que eu consigo carregar alguém sobre meus ombros? Sim, sim, sim! Trovejou a multidão. Tudo bem, disse Blondin. Se vocês acreditam, que se apresente alguém então para ser carregado. Eita, aí é que o bicho pega, né? A aclamação parou. Ninguém se mexia. Uma coisa era crer que Blondin pudesse carregar alguém na travessia. Outra coisa era crer que eu pudesse ser carregado. Finalmente, um homem se apresentou. Obviamente, alguém sustentado pela coragem de suas convicções. Enquanto a multidão observava, Blondin carregou aquele homem para o outro lado, em segurança. Esse relato aqui me faz lembrar algumas ministrações que o pastor Josafá pregava. Eu fico imaginando o quanto ele lia a palavra. Tanto a palavra quanto outros livros, né? Então, tantas coisas que eu vou ler agora, que eu fico lendo, e aí de repente eu lembro que em uma das ministrações eu ouvi ele falar de algo que eu estou lendo atualmente, como por exemplo esse relato aqui do pastor Donald, o pastor Josafá já havia lido. E ele sempre falava, quando ele ia falar sobre crer de verdade, ele falava este relato do homem que atravessou sobre a corda bamba e as pessoas aclamavam, porém quando perguntou se acreditava de verdade, elas aquietaram. E acontece muito com a gente. Você crê em Deus? Sim, creio. Mas será que nós cremos mesmo? Será que a nossa fé em Deus é uma fé verdadeira a ponto de deixar Ele nos carregar? Entregar mesmo o nosso futuro a Ele? Entregar mesmo os nossos anseios,
nossas lamúrias, deixar Ele fazer, a gente confia desconfiando ou confia plenamente? Então, muitas vezes, nosso pastor fez essa pergunta para a gente. Nós confiamos de verdade ou confiamos desconfiando? Na minha infância, eu lembro do pastor Everaldino, que ele ministrava também, e ele falava assim: você acredita, quando você entrega seu filho para vizinha cuidar, você vai confiar de verdade ou você vai deixar outra pessoa encarregada de vigiar a vizinha? Então, quando nós confiamos de verdade, a gente entrega e descansa. Então, eu cresci ouvindo isso. A gente entrega e descansa. O nosso pastor Acari também, ele sempre ministrava dessa forma. Então, são homens de Deus que eu carrego ministrações ao longo da minha vida. O pastor Acari, ele sempre pregava sobre ter essa fé operante. Uma fé operante. E ele nos contava que quando ele aceitou Jesus, o pai dele era dono de terras e não gostava de crente. E aí o pai dele ofereceu entregar a herança para ele antes da morte, né? Entregar uma grande quantidade de terras enquanto vivo ainda, né? Se ele deixasse de ser crente. Mas a fé dele era operante. E em um dia ele estava correndo, ele estava a cavalo nas terras em que o pai prometeu, e ele ouviu uma voz: tudo isso será queimado. Olha que coisa linda, né? E aí ele acreditou de verdade no que ele estava fazendo. Ele era novo convertido, então ele teve essa experiência de ouvir a voz do Deus vivo. E aí então ele se entregou totalmente, foi lá no pai e falou: não, pai, eu não quero, eu quero Deus. E tivemos um homem de Deus que deixou um legado. Ele partiu para a glória, mas deixou um legado. Deixou uma família forte, né? E é isso. Então, quando nós cremos de verdade, o mundo não importa. Não importa a riqueza, não importa nada. Nós acreditamos naquele que nos chamou, naquele que nos escolheu, e nós vamos em frente, nós vamos buscar a comunhão e a santificação em Deus, porque sem isso nós não veremos, né? Olha, voltando aqui no texto. Há muitos hoje, como aquela multidão que aclamava Blondin, professam crer que Jesus pode salvar os outros, mas não a mim. Uma fé como essa não tem valor. Então é uma fé operante. É uma fé operante que toca o coração de Deus. A Bíblia apresenta amplas evidências de que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7:25. Afinal, ele salvou o ladrão penitente em sua hora extrema, não foi? Por que então deveria alguém questionar sua capacidade de salvá-lo pessoalmente? Salvação significa dar o passo inicial de crer em Jesus, mas inclui também confiar nele a cada passo do caminho. Foi o que o nosso pastor Acari disse, né? Que no momento em que ele estava sendo tentado a receber a herança, a receber as terras do pai, ele saiu para orar, para conversar com Deus e ainda foi olhar as terras, acredita? Então, naquele momento, o Senhor fala para ele: tudo isso será queimado.
e, e ele se entrega, ele confia completamente que mesmo passando fome, ele teria plenitude em Deus. Então ele confiou naquele momento, ele confiou que Deus Pai poderia cuidar dele. E cuidou, né? Olha, então, ao fazermos isso, ao dar o passo inicial em crer em Jesus e confiar que Ele vai conduzir cada passo do nosso caminho, ao fazermos isso, Ele nos leva até o fim com segurança. Tal como Blondin carregou o homem sobre os ombros acima das cataratas do Niagara, Jesus faz com muito mais segurança, tá? Então, se você está sendo tentado a deixar sua fé por propostas mundanas, não. Apenas creia que o Senhor pode lhe dar muito mais. O Senhor pode fazer muito mais de tudo aquilo que você pensa, sonha ou pede, tá? Em Efésios 3:20. Então creia. Creia de verdade. Tenha uma fé operante, tá? Tenha aquela fé que você ordena a enfermidade sai. Tenha aquela fé que você crê que aquele que começou a boa obra em ti, ele não vai parar sem que a tenha terminado. Creia que quando você ordenar, o inimigo vai embora. Creia, creia tão somente que ele tem muito mais para fazer em sua vida. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento lindo que Ele tem nos proporcionado. Deus Pai, obrigada por essa manhã, obrigada por esse conselho que o Senhor nos dá, para nós crermos de verdade, para nós crermos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a Sua glória, derrama sobre nós a Sua graça, Pai. Enche-nos de Ti, para que nós possamos dizer não para as oferendas malignas, meu Deus, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória pertence a Ti somente, Pai. Sê conosco, enche-nos da Sua glória, enche-nos da Sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada pelo Seu amor, obrigada pelo Seu cuidado, Pai. E é para a Sua glória que nós oramos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu dia. Que o seu dia hoje seja repleto da bênção do Altíssimo. Amém? E até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Deus te abençoe.